Os problemas, as lutas, elas são reais para nós enfrentarmos. E hoje, depois do sepultamento da irmã Conceição Guimarães, eu saí aqui, conversei com um empresário vizinho aqui, ele falou para mim: pastor, eu trabalhava com 6 pessoas aqui e eu dispensei 2 e eu vou ter que dispensar mais. E ele disse: olha, estão aí as promoções, o senhor está vendo aquele produto ali? Eu falei: está R$800. Eu mostro só a tabela. Na tabela ele está 780, mas como eu tenho em estoque, eu estou vendendo para fazer recurso. Aí estava vendo lá, alguém gravou uma matéria do Jornal da Globo, feita em Macaé, falando sobre a cidade de Macaé. E aí o repórter mostrava lá a sede do sindicato do pessoal que trabalha em offshore. E disse: olha, aqui não dá para atender o pessoal todo, e aquele tumulto de gente. Ele disse: porque não se imaginava que em um tempo curto teria que se fazer tantas demissões, homologar tantas demissões aqui nesse lugar. Então as pessoas não cabem ali. Meus irmãos, eu estou falando isso para os irmãos, preste atenção. Não é para eu dizer para os irmãos assim, não: meus irmãos, nós vamos padecer uma necessidade, nós vamos... Eu estou falando isso para os irmãos, que Deus tem falado ao meu coração, aí agora eu quero falar para o seu, que aquele que confia no Senhor vai ser como o monte de Sião, que não se abalará, mas permanece para sempre. Eu estou falando isso para o irmão, para dizer para o irmão que Deus tem falado ao meu coração, que mal algum chegará à sua tenda. É a palavra do Senhor. Todos os anos nós fazemos uma jornada de oração com propósito no mês da família. E esse ano nós vamos fazer com mais ênfase. E nós vamos colocar no nosso banner ali que nós confiamos que o nosso Deus é o Deus da providência para toda a família brasileira que entregar a sua vida a Jesus. Talvez esse tempo de aparente dificuldade seja um tempo providencial para haver conversões de pessoas que estão andando sem perguntar por Deus. O nosso país estava numa escalada perigosa, porque normalmente acontece em toda cultura, em todo país, que evolui de estágio socioeconômico, as pessoas começarem a não acreditar em Deus. A Inglaterra de outrora era o berço dos teólogos. A França de outrora era berço de grandes pregadores. A Alemanha deu ao mundo os maiores pensadores bíblicos da história. Grandes nomes vieram da Alemanha. Hoje você não encontra uma igreja de referência na Alemanha, você não encontra uma igreja de referência na França, você não encontra uma igreja de referência na Inglaterra. E a porta, o quintal dos fundos do mundo, que era no Oriente, hoje está lá a Coreia com as maiores igrejas evangélicas do mundo. País de gente sofrida, país que veio de uma prova tremenda, as maiores igrejas evangélicas do mundo. A nossa maior igreja batista do mundo está a 800 mil membros na Coreia. 800 mil membros numa igreja só. Os irmãos imaginam o que é isso? Na Coreia. Foi gente que aprendeu a temer a Deus, gente que aprendeu a andar com Deus. Então, no meio da dificuldade, tem uma receita e tem um remédio: busque ao Senhor, busque ao Senhor, busque a Deus. Quem sabe agora nós vamos ter que orar intensamente todas as famílias e colocarmos diante do Senhor: Senhor, tudo que temos é seu, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, o Senhor é o Deus da providência e nós vamos andar com o Senhor.
Então abra a sua Bíblia, eu quero falar sobre a poderosa, rica e infalível providência de Deus. Abra a sua Bíblia aí. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Eu sugiro que você me acompanhe na leitura bíblica do verso 19. Filipenses 4, 19. Filipenses capítulo 4, verso 19. Vamos ler juntos? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Olha para ali de novo e leia mais uma vez. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Decore esse texto, coloque ele no seu coração, coloque ele no mais profundo da sua alma. Meus irmãos, estamos atravessando uma turbulência que vai se irradiando para todos os aspectos de nossas vidas. Alguém disse, um grande pensador, que a maré alta levanta todos os barcos. Pensando em contrapartida, a baixa da maré ameaça todos os barcos também de encalharem. Então, uma turbulência, ela é turbulência para todos. E quando nós, enquanto servos de Deus e crentes em Jesus Cristo, avistamos uma turbulência, uma das coisas que nós sabemos com clareza, o que irá ser recurso para nós? A providência de Deus. Um milagre a cada dia. E esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que toma conta de nós. Agora, uma das exigências do Deus de milagres, para quem se dispõe a aceitar sobre si a autoridade do Altíssimo e quem quer viver na providência de Deus, é crer na existência da providência. Antes de mais nada, eu preciso crer nos milagres de Deus na minha vida. Não pode ser a palavra do pastor meramente um discurso religioso ou uma nova teoria. Não tem nova, diz o pastor Fernando Brandão. Ele gosta de mencionar a palavra que diz: não há nada novo debaixo do céu. A palavra, ela já está aqui. Não tem nenhuma invenção. Eu não preciso trazer, nesta hora, nenhuma tese de Kant, de Hunter. Eu não preciso trazer nenhuma tese de Jung, nenhuma tese de Freud, nenhuma tese de nenhum teórico, nenhum pensador. Eu não preciso, nesta hora, me reportar à pirâmide de valores de Maslow para compreender o que a sociedade está vivendo. Não preciso de nada disto. Eu só preciso invocar a palavra de Deus. Tudo na palavra. O mesmo Deus, a mesma palavra. E ele diz: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então ela é viva e eficaz. E a palavra diz o seguinte: se eu preciso andar na providência de Deus, eu disse que o tema de nossa reflexão é a poderosa, rica e infalível providência de Deus. Se eu preciso andar na providência de Deus, se o Brasil precisa andar na providência de Deus, a priori, o Brasil terá que acreditar na providência de Deus. Os crentes terão que acreditar. Os pastores terão que acreditar na providência de Deus. Então vai ser mais oração, mais Bíblia, menos teoria, mais experiência com Deus, mais rosto no pó, mais joelhos dobrados.
Nesse tempo, a igreja do Brasil, que somos nós, precisará exercer o seu papel. 449 no Cantor Cristão: desperta, igreja, o teu poder vem exercer, é tempo, o mestre está chamando a sua igreja. Então, a priori, eu disse que nós vamos precisar, mais do que nunca, crer na providência. Hebreus, você se lembra, capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível, ele não diz que é difícil, ele diz, é impossível agradar a Deus. Na sequência, o escritor de Hebreus diz assim: porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, olha aí, nós não estamos buscando ao Senhor, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Deus existe. Então a gente tem que ir crendo nessa providência. Hebreus 11, 6, que eu estou falando. Creia que Deus existe. Segundo, que Ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, que o nosso Deus, Ele tem um diferenciamento para tratar aquele que está buscando ao Senhor. Não é igual para todo mundo. Aquele que bate, se abrirá a ele. O que buscar, encontrará. O que pedir, ser-lhe-á dado. É a palavra. É andar pela palavra. E eu estou trazendo essa mensagem porque, enquanto servo de Deus, enquanto ministro da palavra, eu tenho um compromisso com o meu povo, onde quer que ele esteja, e em qualquer fase que o povo esteja atravessando, o púlpito da igreja tem um compromisso com o povo de Deus. Nós, pastores, temos compromissos com o povo de Deus, porque nós não estamos servindo a interesses pessoais. Se nesse tempo no Brasil há pastores servindo a interesses pessoais e até comerciais, que voltem nesse tempo, porque é um tempo difícil. É o tempo para andar na providência de Deus. E tem que se pregar coisa séria para o povo. Coisa séria. Muita coisa muda dentro de uma turbulência. Não é? Quando a gente está viajando ônibus e de repente a gente pega aquela neblina baixa, que você olha, principalmente se você estiver na poltrona 3, alguém disse que o nome daquela poltrona 3, Jesus está chamando, né? O povo fala que aquela poltrona ali você está no lado contrário do motorista, de frente para o gol, né? O lugar que ele tem para se defender é onde você está, né? Quando o bicho pega. Aí você está ali na 3, você está olhando para frente, você fala assim: eu não estou enxergando 5 metros para frente, o que esse motorista está vendo? Mas a nossa necessidade é tão grande que a gente passa a pensar assim: é que o motorista ele é bom de visão mesmo, ele enxerga mais do que eu. Nada, isso aí é a sua necessidade de acreditar que ele está enxergando. Às vezes o bichinho é míope que não está vendo nada, ele está indo no tato que ele passa ali todo dia, ele já sabe onde vai estar a curva, né? E hoje os carros estão automáticos também, vão reduzindo por conta própria e tal, e ele vai levando o negócio ali. Mas quando a gente está dentro de uma circunstância dessa, traz uma preocupação, não é? Você está no avião, entrou na turbulência, o negócio não é bom. Eu não tenho medo de turbulência. Agora, eu tenho uma dificuldade muito grande com turbulência, que não pode me sacudir. Eu falei para o pastor Kleber, nós estávamos voltando do sul, o avião começou a sacudir quando se aproximou de Campinas. Eu falei: pastor, eu estou passando mal. Esse negócio me faz mal, não pode sacudir. Começou a me sacudir. Se eu tiver com os pezinhos no chão, meu filho, pode rodar tudo. Agora, me tirou, começou a me sacudir. É uma fraqueza tremenda. Aí eu tenho que fechar os olhos, ficar quietinho, porque senão agora mesmo está rodando tudo. E aí, turbulência é uma coisa muito desagradável. Mas, meus irmãos, na vida espiritual, a palavra de Deus, que mostra-nos que o Senhor é rico na sua providência, Ele tem a sua rica, poderosa e infalível providência sobre nós, né? E a gente pergunta assim: mas pastor, o que eu vou fazer então para andar debaixo da providência de Deus? É isso aí que a gente precisa
parar em cima da palavra, tentar compreender, para a gente agora, a gente não pode errar. A gente não pode errar. A gente tem que andar dentro daquilo que Deus tem traçado para nós. É um momento em que, quando a gente está lá na turbulência, né? O piloto avisa, olha, afivela o cinto, né? Afivela o cinto, ele dá várias dicas de prudência. São dicas de prudência, né? Não vai ter lanchinho no avião, afivela o cinto aí, nós estamos numa área de turbulência e tal. Você entrou avisado, o povo diz o seguinte, que nada combinado fica caro, não é? Então Deus avisa para a gente, como é que você vai andar na turbulência? Pastor, como é que eu ando debaixo da providência de Deus na turbulência? Olha, primeira coisa que eu quero dizer para você é que nós vamos precisar muito, intensamente, coloca aí no seu coração, primeira coisa que nós vamos precisar para andar debaixo da turbulência, para atravessar, bota aí para você, atravessar a turbulência. Primeira coisa, nós vamos precisar obedecer. Tem que ter obediência a Deus. Obediência. Se eu preciso da providência de Deus, eu me disponho a andar na obediência. Eu vou ler um texto bíblico para você em Deuteronômios 11. Deuteronômios, capítulo 11, eu vou ler para você o verso 13. Deuteronômios, capítulo 11, verso 13. Aqui é logo o início do relacionamento de Deus com o seu povo. E Deuteronômio, esses 5 primeiros livros são chamados Pentateucos. Deus dá orientação ao seu povo, como que eles iam andar, como que eles iam atravessar territórios inimigos, como que eles iam enfrentar adversidade. Aí, em Deuteronômios capítulo 11, no verso 13, lá nos primórdios, Deus já disse para o seu povo, o povo que ele vai guardar. O Senhor vai guardar a igreja, o Senhor vai guardar a sua vida, amém? Amém? Diga, Deus vai guardar a minha vida. Isso aí, o Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal. Isso aí está aí na palavra, você sabe disso. Aí ele disse assim, presta atenção, leia comigo. E será que, se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, verso 14, vamos lá. Então darei a chuva da vossa terra ao seu tempo. Olha só, hein? A chuva do tempo certo para ter a colheita. Mas ele diz que além da chuva do tempo certo, ele vai acrescentar qual? A temporã e a serôdia. É a chuva que vem fora de tempo. Você sabe o que é a chuva do tempo? Presta atenção. Você é assalariado? Você é aposentado? O que é a chuva do tempo para o assalariado, para o aposentado? Se você é funcionário e recebe seu salário, qual é o tempo que vai chover lá na sua casa? É o dia do pagamento, né, meu filho? Que dá uma chuvinha melhorzinha, não é? Não é? Dá uma alegria. Eu gosto de ver o pagamento do aposentado. Os velhinhos tudo na fila do banco, numa alegria, conversando, contando o caso. Aqui não tem bico de papagaio, artrite, artrose, não tem nada. Os bichinhos estão tudo lá bonitinho, batendo papo, né? Lá na fila do banco, e aquela alegria tremenda. Meus irmãos, eu não vejo os idosos reclamando no dia do pagamento da fila. Eles não reclamam, é uma alegria só. É uma alegria só, né? É uma satisfação só. É o dia da chuva. A chuva do seu tempo o Senhor vai mandar. Mas ali a palavra disse o seguinte: se há obediência, Ele vai acrescentar a chuva temporã. Aí você diz assim, bom, lá na vida do sujeito que está aí na vida trabalhando todo dia, né? Pastor, essa chuva temporã aí deve ser um negocinho extra, né? Que vai aparecer, eu vou fazer e de repente eu vou ter alguma coisa extra aí que vai me ajudar. Aí a vovó diz assim, mas e eu vou fazer o que mais? Além extra, eu não posso, então essa chuva não vem para mim. Às vezes vem,
vem um filhozinho daquele bom, a mamãe, eu trouxe um presentinho aqui para a senhora, um sobrinho, tem uma meia dúzia, só vai na casa de vovó para comer. A verdade é essa, né? Tem uma meia dúzia, vovó não precisa dessa aposentadoria não, vamos lá ajudar a gastar, né? E vai, e vó tem a mão aberta, eu fui criado por vó, eu sei disso. Mas no meio dessa meia dúzia tem uns dois que sempre lembram de vovó para levar um presentinho, ou não é? Não é? São poucos, mas sempre lembra de vovó. Ô França, leva presentinho sempre para vovó, né? Lembra de vovó, leva uma coisinha para vovó, um presentinho, um agradozinho para vovó, sempre tem. Aí vai ter uma chuva fora de tempo, e a palavra diz que nós vamos recolher o nosso grão, o nosso mosto e o nosso azeite. O que ela está dizendo? A sua lavoura não vai parar de produzir. Meus irmãos, crente tem que andar debaixo da palavra de Deus, irmão. Eu prefiro acreditar nisso aqui, meu irmão, do que acreditar na novela de Dias Gomes, de Janete Clerc. Eu quero acreditar nisso aqui, irmão. Quero acreditar na palavra de Deus. Eu não quero acreditar em novela, não. Eu prefiro andar guiado por isso aqui do que pelo desespero dos economistas, que vão dizer para mim, olha, não vai dar, tal tempo vai acontecer não sei o quê, vai acontecer não sei o que. Ela vai, tá certo, ciência é ciência. Agora, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu acabei de ler isso aqui. Então, para eu andar debaixo da providência de Deus, eu vou ter que viver na obediência. Eu tenho que obedecer. Aí lá em Lucas 12, 47, esse texto é contundente, né? O servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, vai ser castigado com muitos açoites. Aí outra coisa que nós vamos ver, presta atenção, no meio dessa turbulência nós vamos ver membros de muitas igrejas sofrendo. Mas pastor, como é que pode? Deus não está dizendo que Ele é o Deus da providência, mas Ele é a providência para mim quando eu o obedeço. Ele não é providência para mim porque eu sou crente batista. Ele não vai trazer providência para mim porque eu sou pastor. Estou tranquilo, eu sou pastor, eu tenho status lá com Deus que eu sou pastor. Se eu não obedecer, a palavra diz em Lucas 12, 47, o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com açoites. Você está vendo que é um tempo que ao mesmo tempo que é o tempo da grande providência de Deus, é um tempo da disciplina de Deus sobre nós. Todos nós crentes, todos nós nos preparando. Deixa eu falar outra coisa para você. Para eu andar debaixo da providência de Deus, primeiro eu falei para você que a gente tem que obedecer. Obediência, né? O texto de Deuteronômio. Obediência, primeiro, não é? Primeira coisa. A outra coisa que vai acontecer, que precisa acontecer, para eu andar debaixo da providência de Deus, eu tenho que ter relacionamento com Deus. A palavra diz, o salmista diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, e Ele lhes revelará a sua aliança. Então, se eu não tenho, meus irmãos, relacionamento com Deus, relacionamento de vida, de adoração, relacionamento de Deus, abra sua Bíblia em Deuteronômio 10 aí, Deuteronômio 10, lá pelo verso 11, mais ou menos, Deuteronômio 10, 11. Abre aí a sua Bíblia em Deuteronômio, Deus chamando o seu povo de Israel para o relacionamento. E Deus fala com o povo, isso aí são as primeiras instruções. 11, não, bota o verso 12, Olha lá, que coisa, o verso 12, ó. Leia lá, leia comigo. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, olha só, hein? Andes em todos os seus caminhos. Olha lá, terceiro, que ames o Senhor teu Deus. Quarto, que sirvas ao Senhor teu Deus. Em que condição? Com todo o teu coração e com toda a tua alma. Para andar debaixo da providência de Deus, você precisa, eu preciso, nós precisamos, a igreja precisa, cada crente precisa dessa receita que aqui está. Temer ao Senhor, andar nos seus caminhos, amar ao Senhor e servir ao Senhor. Não é ter medo de pastor, não é ter medo da disciplina da igreja, não é ter medo. Ali é temor ao Senhor, temor.
ao Senhor, as coisas de Deus. Tratar o que é sagrado como é sagrado. É isso que é temor. Temor não é medo, temor é reverência. Reverência a Deus, tem que ter reverência a Deus. Para a gente andar debaixo da providência de Deus, a gente tem que ter reverência. Reverência é disciplina. Aí eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que ter disciplina diante do Senhor. Isso aí não somos eu e você. Não somos nós, somos eu e Deus, você e Deus. Você tem que ter com Deus. É você andando com Deus. Você andando na intimidade com Deus. E à medida que você vai andando na intimidade com Deus, Ele vai cuidando de você, Ele recolhe você para baixo da providência e Ele vai revelando no seu coração a vontade dEle para a sua vida. Você começa a entender os mistérios de Deus para a sua vida. Não é? Que a moda desse tempo é entender o mistério de Deus para a vida do outro. Irmão, Deus falou em mistério comigo sobre sua vida. Eu preciso que Deus fale em mistério comigo sobre a minha vida. Para que eu melhore diante do Senhor, para que eu seja um melhor crente diante do Senhor. Aí eu vou abençoar a vida do irmão que está do meu lado. Eu vou abençoar a vida da minha família que convive comigo. Eu vou abençoar a vida das pessoas que estão no meu ciclo de convivência, porque eu estou melhorando no meu relacionamento com Deus. Aí o Senhor chama o povo de Israel. Agora, pô, Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que tema do Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame o Senhor teu Deus e que sirva o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Meus irmãos, é isso aí, para nós vivermos debaixo da poderosa, da rica, infalível providência de Deus, nós temos primeiro que obedecer ao Senhor. Segundo, ter uma vida de relacionamento com adoração, com intimidade com Deus. Outra coisa que a gente vai precisar para atravessar a turbulência, além de obedecer o Senhor nosso Deus, além de ter um relacionamento saudável com Deus, a gente vai ter que aprender ou reaprender dependência irrestrita de Deus. Dependência irrestrita de Deus. Nós vamos ter que depender de Deus. O pastor Isaías Mendes, ele canta um hino, por mais que eu seja forte ou poderoso aqui, eu dependo da graça de Deus para viver. Alguns irmãos conhecem, né? Sem a graça de Deus, você conhece? É impossível. Paulo Cé deve conhecer, ele gosta, não é? Muito bom Isaías Mendes, está até lançando lá um trabalho novo. Isaías Mendes, nós poderíamos chamá-lo para vir aqui, né? Para cantar aqui com a gente. Eu dependo da graça de Deus para viver. Pastor, se o governo mudar, o que vai ser de nós? Deixa eu te falar uma coisa, nós somos cidadãos dessa nação. O que o governo faz lá, mexe na vida de todo mundo. As leis que são feitas em Brasília, mexem na vida de todo mundo, todas as famílias. Agora, deixa eu te dar um recado em nome de Jesus. Coloca no seu coração, você não depende de homem, você depende de Deus. Depende de Deus. Nós dependemos de Deus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, é diferente. É diferente. Quando um estrangeiro está andando num outro país, ele é estrangeiro, ele está numa terra estranha, não é? Ele obedece às leis daquele país. Mas quando há qualquer situação com aquele estrangeiro, os legisladores e os executores da lei, seja lá o legislativo ou o judiciário daquele determinado país, eles sabem que está lidando com um estrangeiro. O negócio é diferente. O negócio é diferente. Esse camarada não é daqui, é diferente. Não que ele vai deixar de ter que cumprir com as obrigações e as exigências da lei, mas o tratamento dele tem uma série de questões que tem que ser analisada primeiro. Por isso, os irmãos, observem as
grandes capitais, você chega no Rio de Janeiro, você chega em Fortaleza, você chega nas grandes capitais, todas elas têm uma delegacia de apoio ao turista, porque tem que lidar com questões que são diferentes. Você não pode chegar e aqui é desse jeito, nós vamos fazer desse jeito, porque arranja um problema. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos na mesma barca, no mesmo mundo que os 200 milhões de brasileiros. Agora, a nossa constituição maior é essa aqui, ó. Aqui é diferente. E aí o Senhor, extraordinário, maravilhoso, não é? Não tem presidente do Egito, não tem Obama e não tem ninguém que tenha poder como o Senhor tem. Ele disse assim, ó, ele mandou um recado assim: ai daquele que tocar nos meus escolhidos. Ai daquele que tocar nos meus escolhidos. Quem são esses escolhidos? São vocês, nós, os crentes em Jesus Cristo. Os escolhidos do Senhor. Nós estamos debaixo da proteção do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então quem cuida da nossa causa é o Senhor, irmão. Você está entendendo? Não esqueça disso. Você tem um fórum especial no que tange ao mundo espiritual. O Senhor cuida da sua causa. Deus não tem responsabilidade com a causa do incrédulo. O incrédulo escolhe para onde ele vai de acordo com o vento. Se ele quer ir para a direita, ele vai, quer ir para a esquerda, ele vai, ele quer ir para não sei para onde ele vai, mas nós não. A nossa situação é diferente. Às vezes eu converso com meu cunhado e ele fala comigo assim: Rogério, é muito crítico a gente lidar com alguns militares que a gente leva nas missões de paz, e há pouco tempo tinha uns meninos preso aí num país aí para fora, que não podia nem falar muito. Agora eles que já foram soltos, já voltaram, chegaram lá no outro país aqui, aí botaram a arma na cinta, saíram, ó. Nós somos da Marinha do Brasil e agora fazer uma bagunça na rua, lá a polícia vapo neles. E aí o comandante vai lá: não, isso aqui é diplomático, eu não posso, a autoridade lá diz, não posso liberar esses rapazes, isso aqui é uma questão diplomática, vocês vão ter que procurar o embaixador agora, vai ter que falar lá com o Itamaraty falar com o embaixador vir cá. Aí sabe o que o comandante fez? Falou: zarpa o navio, vão embora, eles vão ficar presos. Aí largou preso lá. Falou: a gente apanha na volta. Você sabe qual é a volta? Quase um ano depois. Deixou na cadeia lá, quase um ano depois a volta. Esquece isso, deleta isso, que isso é coisa que não aparece na mídia. Viver na dependência irrestrita de Deus. Pertencemos a Ele. Paulo diz assim em 1 Coríntios 6,19: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus? Olha só, o final do verso 19: e que não sois de vós mesmos. Verso 20: porque foste comprado por preço, grande preço. Glorificai, pois, a Deus em vossos corpos. Vejam só, a dependência irrestrita de Deus. Nós dependemos do Senhor. Agora, o mundo, ele joga com seus valores. Uma coisa que não pode acontecer, irmão, presta atenção, é crente ficar desesperado. Crente não pode perder a esperança. A gente não pode ficar desesperado. Não é? Paulo disse: não quero que sejais como os demais, lá em Tessalonicenses, não quero que sejais como os demais, que não têm esperança. Não é? A pessoa que vive sem esperança. Hoje, quando nós terminamos aqui o culto fúnebre da irmã Conceição Guimarães, e aí a missionária Ana Léia deu a última palavra aqui, né? A última palavra foi dela, e agradecendo a Deus pela vida da mãe, tá? E eu disse: meus irmãos, olha, só mesmo debaixo da graça de Deus, para você terminar um velório assim, você entregar a sua mãe, você entregar para quem você está entregando? Para o Senhor Jesus. Então não perde a esperança em lugar nenhum. A gente não perde a esperança nem na morte, a gente perde a esperança. Que dirá nesse tempo de vida? A gente não perde a esperança, porque a gente anda debaixo da guarda do Senhor. No Salmo de número 20, no verso 7, o salmista, ele diz assim, Salmo 20, verso 7: uns confiam em carros,
outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Cada um vai por onde confia, por onde acredita. Então o crente, ele está firmado, como disse o poeta, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Olha, meu irmão, o tempo é difícil. É tempo para nós confiarmos em Deus. E os chineses, eles, no vocabulário deles, a palavra crise é traduzida como oportunidade. Crise é oportunidade. Meus irmãos, se o nosso país começa a enxergar crise, oportunidade para nós falarmos de Jesus para as pessoas, falarmos de esperança para elas, falarmos de certeza, mas não é falar da boca para fora, não, é dizer para elas assim: olha, eu estou confiado em Deus, a minha vida está firmada em Deus. Mas você não tem medo? Não tenho. Mas por que você não tem medo? Porque eu estou debaixo das promessas do Senhor, porque aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É um tempo que se abre oportunidade para a gente pregar. É um tempo que se abre oportunidade para a gente ver o que é prioridade. Aí o Senhor Jesus, Mateus capítulo 6, verso 33, diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Verso 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. E o salmista lá no Salmo 73, no verso 28, ele diz: para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor, para eu falar das maravilhas. A gente só vai falar das maravilhas de Deus se a gente está confiado nas maravilhas de Deus, se a gente está firmado nas maravilhas do Senhor, se a gente está em confiança plena e absoluta que o Senhor é quem há de nos guardar. Para terminar, a igreja, se a gente quer andar debaixo da providência de Deus, a gente tem que ter vida disponível para Deus. Guilherme William Carey, grande pai de missões modernas: fazei grandes coisas para Deus, esperai grandes coisas de Deus. Trabalhe mais para Deus, irmão, irmã, trabalhe mais para Deus, e você vai andar debaixo da providência dele. Trabalhe mais para Deus. Não só confie mais, aprenda mais, mas trabalhe mais para o Senhor. Faça mais. João capítulo 12, verso 26, Jesus diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Onde se tocar a trombeta, estará ali. Eu falei hoje aqui, culto, pastor Kleber estava aqui dirigindo o culto, pastor Israel estava no teclado, o Rafael estava lá no instrumento, e eu falei hoje pela manhã aqui, a gente precisa da igreja assim. Tocou a trombeta, estou indo lá. Eu sei que para vir aqui num horário que o pastor Israel estava aqui, ele deixou o cliente lá sem atender. Ele teve que fazer algum esforço, teve que arrumar a agenda dele, arrancado dele para dar para Deus. Pastor, se sobrar um tempinho eu dou uma passadinha aí na igreja. Não passa não, irmão, passa não, que Deus não merece a sobra não. Deus merece o nosso melhor. Vamos fazer o melhor para o Senhor. Foi lá, cumpriu o seu dever, cumpriu o seu compromisso. Olha, agora eu vou lá na casa de Deus, porque eu preciso cumprir com meu Deus também. Disponibilidade. Isaías capítulo 6, o profeta diz no verso 8: depois disto, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Andar debaixo da providência de Deus tem que ter disponibilidade. Quando Jesus disse: se alguém me serve, siga-me, onde eu estiver estará também o meu servo ali. E ele disse assim, ele terminou dizendo assim, no final do verso 26 de João 12, ele terminou dizendo assim: olha só, a palavra final de Jesus: se alguém me servir, o Pai o honrará.
João 12, 26. Se alguém me servir, o Pai o honrará. O que nós precisamos mais, num tempo de crise ou dificuldade, do que a honra do Pai? Você imaginou a mão de Deus sobre você te honrando? A mão de Deus te honrando? Você lembra de José no Egito? Uma fome da miséria, né? Uma fome de sertão nordestino. E José prosperando. José prosperando. Se alguém me servir, vamos ler esse verso, vamos encerrar lendo. Leia comigo. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, e se alguém me servir, glória a Deus. Amém? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Receba a palavra do Senhor nesta noite sobre a sua vida. Coloque essa palavra no seu coração. E todas as vezes agora que você ouvir notícias, seja no Jornal da Globo, da Record, do SBT, da Band, seja no canal fechado, todas as vezes que você ouvir notícia, lembre da palavra que Deus tem sobre nós. Creia nela, abrace com ela. Diga, é nessa palavra que eu vou. Essa é a minha corda, é aqui que eu estou. A providência de Deus. A infalível providência de Deus, a grande, infalível providência de Deus. Que o Senhor traga providência sobre a sua casa, sobre sua vida, sobre seus negócios, sobre sua família. Não deixe de sonhar. Não abra mão dos seus sonhos, porque tem turbulência. Continue sonhando, porque o Senhor é quem vai honrar os seus sonhos. Amém? Vamos então orar nesse momento. E nós vamos aproveitar essa hora, vamos orar por todas as famílias brasileiras, né? Vamos orar pela nossa família, pelos nossos lares, vamos orar pelos nossos amigos, aqueles que estão ao nosso lado, porque deixa eu te falar uma coisa, tudo isso que o pastor pregou aqui, isso não vai se cumprir na vida de quem tem temor de Deus não, irmão. Não vai não. Isso não vai se cumprir na vida. Você está lá no mundo, ele quer andar no mundo, não sei o quê. Faz uma oraçãozinha por mim lá para me ajudar. Pede pastor para mandar uma cópia daquela oração lá que ele fez na quarta-feira, para eu botar aqui debaixo do livro, aqui em cima da mesa, para ver se isso dá uma sortezinha aqui para nós. Isso não vai nada disso não, não vai ter nada disso não. Não vai ter nada disso. Tá? É providência de Deus. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? E se algum irmão trouxe seu dízimo ou sua oferta e quiser dedicar, eu quero, se possível, não sei se Carol, a gente pode cantar Sua Fé Jesus Contemplará. Só a primeira estrofe. Deus promete grandes coisas